Alô, meus aluninhos, nono ano, Márcio Macedo com vocês mais uma vez, ó, estamos sempre juntos com vocês. Vamos revisionar uma matéria bem importante, que vai cair agora na prova de vocês, que tem a ver com equações do segundo grau e trigonometria, tá ok? Então vamos lá, vamos começar. Veja que eu tenho escolhido vários exercícios, mostrando para vocês, aqui vai ficar a resolução de todos eles, mas qualquer coisa, é só pegar, é só acompanhar, dar uma parada para a gente poder ver. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que toda equação de segundo grau nós temos coeficientes A, B e C. O A é o cara que acompanha o x ao quadrado, o B é o cara que acompanha o x, o C é o termo independente. Então, se eu tenho esses três termos, a minha equação é completa. Se falta qualquer um desses termos, a minha equação é incompleta. Então, por exemplo, nesse exercício do livro de vocês, agora com você, na letra A eu tenho os três termos, então ela é completa. Na letra B, da mesma forma. Na letra F, também da mesma forma. Se eu tenho os três termos, ela é completa. Se falta qualquer um deles, tanto o B quanto o C, esse cara é incompleto. Tá ok? Uma maneira clássica de calcular uma equação incompleta, tá? Eu tenho menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC dividido por 2A, que é a fórmula de Bhaskara, mas quando esse cara é incompleta, do tipo B igual a zero, eu sei que eu posso calcular por mais ou menos raiz quadrada de menos B dividido por A, certo? Então, basta fazer esta conta, então vai dar menos com menos, vai dar mais, 48 por 3 vai dar 16, e a raiz de 16 vai dar mais ou menos 4, tá vendo o que eu estou falando? Então, da mesma forma, tá ok? E se eu tenho uma equação do tipo C igual a zero, uma delas sempre será zero, e a outra, quem ficar no parênteses, eu igualo a zero, e eu tenho minha outra opção. Então, uma raiz sempre será zero, e a outra a solução de quem está dentro do parênteses. No meu caso, 4x menos 32 igual a zero. 32 passa para o outro lado, x será igual a 32 dividido por 4, que vale 8, correto? Então, sempre eu posso ter dessas duas formas, da forma incompleta, tá? Quando esse cara for completo, aí eu tenho que aplicar a fórmula de Bhaskara. Se eu não souber soma e produto, se eu não lembrar, eu tenho que botar lá menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que eu também chamo de discriminante, dividido por 2 vezes a. Então, quando eu tenho lá a equação 2x ao quadrado menos x menos 10, substituo esses caras aqui nos valores da equação de Bhaskara, e aí eu vou ter as respostas 5,5 e 2. Da mesma forma, 3x ao quadrado mais 11x menos 4 igual a zero. Descubro quem é A, quem é B e quem é C, substituo em Bhaskara, faço a conta e aí eu tenho as respostas aqui, 1/3 e menos 4, correto? Então, quando ela é incompleta, se for do tipo C igual a zero, B igual a zero, perdão, é raiz quadrada de mais ou menos raiz quadrada de menos B sobre A. E se for do tipo C igual a zero, uma delas é sempre zero e a outra é a solução de quem ficou dentro do parênteses. Bem, aqui eu tenho como é que resolvo um probleminha, também eu vou cobrar de vocês na avaliação. Então, um tipo de problema, decompõe o número 204 em um produto de dois números naturais cuja soma seja 29. É o x1 e o x2, tem que dar 29, certo? Então, eu sei que eu posso escrever este número, que é 204, como o produto de dois números naturais. X, que eu não sei quem é. Mas quem é o outro? Não sei. Mas eu sei que se a soma dá 29, então é 29 menos o valor de X. Se eu tenho lá, se o cara vale 30, eu sei qual é o outro. 29, 30 menos 29 vai dar 1. Então o outro vale 1. Então basta fazer 29 menos X, eu sei quem é esse segundo número. Aplicando a propriedade distributiva, calculo por Bhaskara e chego à resposta 17 e 12. 12 com 17 dá 29. Outro tipo de problema também,
é quando eu tenho envolvendo medidas de retângulo ou de quadrado. Então eu tenho lá um retângulo que de um lado 4, de outro lado vale 6. Bom, se ele pede o seguinte, para eu ampliar esse cara, uma medida qualquer, de forma que mantenha a proporcionalidade. Quantos centímetros deve ser expandido, sabendo que aumenta a mesma metragem no comprimento e na largura, ou seja, de forma proporcional. Então, se eu não sei, mas eu posso fazer, eu tinha 4, acrescento x, eu tinha 6, acrescento x. E a área é sempre comprimento vezes largura, então vai ficar 6 mais x vezes 4 mais x. Aplicando a distributiva, 6 vezes 4, 6 vezes x, x vezes 4, x vezes x, caio numa equação de segundo grau, tá? E aí eu resolvo por Bhaskara e por discriminantes. Esses são problemas que envolvem equação de segundo grau. Outra forma de que eu posso cobrar vocês também é o cálculo de discriminantes. Quando que esse cara pode ter raiz real, quando que não pode. Então vamos lá. O discriminante tem 3 soluções possíveis. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo ou ele pode ser igual a zero. Quando ele é positivo, ele tem 2 raízes reais e diferentes. Quando ele é igual a zero, tem uma raiz. Quando esse cara é menor do que zero, não tem raiz, não tem solução. Então, quando esse cara está aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais m, se ele pede para ter raízes reais, basta então que esse cara aqui tenha que ser positivo. Ser positivo é ser maior que zero, que nem está aqui. Só que cuidado, que quando eu faço a conta neste problema, eu tenho menos 4m. Então, eu tenho que multiplicar por menos 1, alterando também o cara que era maior para o sinal de menor. Então, ficando m menor que 4. Quando as raízes sejam iguais, a conta tem que ser igual a zero. Então, acho m igual a 4. Para que não tenha solução, o cara tem que ser menor que zero. Da mesma forma, multiplico por menos 1. Então, tenho que m maior do que 4. Lembrando que soma e produto é o cara que está sempre acompanhado lá no meio. Eu tenho que lembrar daquela formulazinha que está lá, x ao quadrado menos sx, ou seja, quem é a soma? É o cara que acompanha o x, mais o produto. Quem é o produto? É o cara que tem termo independente. No nosso caso, quanto vale o produto dessa equação? Vale 5. Quanto vale a soma? Vale 4. Isso porque o meu A vale 1. Quando o A for diferente de 1, eu divido por A. Então vai ser quem? Meu produto, menos 9 dividido por menos 3, que é o A, vai dar 3. Depois, menos, olha aqui que é menos SX. Como aqui está mais 6, então esse cara é negativo, certo? Então vai ficar menos com menos vai dar mais, vai dar 6 dividido por menos 3, vai dar 2. Correto? Tranquilo? Bom, trinômio, a forma fatorada de um trinômio, eu também vou cobrar de vocês. Mas para isso, vocês só precisam calcular a equação de segundo grau da forma que vocês quiserem, soma e produto, não importa. Aqui eu calculei por discriminante, coloquei 3x ao quadrado menos 8x mais 4, calculo o discriminante, aplico lá em Bhaskara e calculo as duas raízes, 2 e 2/3. Quando eu faço isso, eu vou aplicar nesta fórmula que está aqui, ó. Quem é o valor de A? Procuro na minha equação, vale 3. Então, vai ser 3 multiplicado por x menos a primeira raiz, então vai dar x menos 2/3. Depois, x menos a segunda raiz, x menos 2. Ok? Tranquilaço? Essa fica a forma fatorada que aqui está. Da mesma forma, o outro exercício. Calculo, acho a raiz, e aí fica o valor de A, que no meu caso aqui é 1, tá? Então vai ficar x menos 9, x menos 8. Tá ok? Tranquilaço, né? Sistema de equações de segundo grau também basta fazer. Eu faço aqui embaixo, ó, se x vezes y é igual a 6, substituindo então esse cara aqui, ó, x mais y igual a coisa, faço então 5 menos y e vezes y. Por que isso? Porque eu tiro desse cara aqui, ó, essa equação aqui, ó, isolo uma incógnita, tenho que x vale 5 menos y. E vou substituir na de baixo. No lugar de x, vai entrar 5 menos y. Ficando uma equação de segundo grau, que vocês podem ver aqui, ó. Resolvo,
a equação do segundo grau, da maneira que vocês quiserem, que se sentirem mais fáceis, e aí acho a minha resposta. Se eu acho o valor de y, substituo lá no x vezes y igual a 6, tenho o valor de x. Correto? Tranquilaço, né? Bem tranquilo. Eu tenho aqui, ó, como eu vou resolver uma irracional também. Então, está lá, raiz quadrada de 8x menos 15 igual a x. Pode não parecer uma equação de segundo grau, mas por quê? Para eu sair desse imbróglio que aqui está, eu tenho que igualar os dois caras ao quadrado, certo? Para quê? Para cancelar a raiz do lado de cá e esse cara ficar x ao quadrado. Ficando, então, x ao quadrado menos 8x menos 15, que aqui está, correto? Aí fica uma equação de segundo grau, faço a conta e aí achei a resposta e vou verificar se dá positivo ou se é possível na raiz ou não. Certo? Tranquilaço? Show de bola? Bom, que bom. Tá ok? Trigonometria. Como é que ficaria trigonometria? Não posso esquecer que trigonometria é cateto adjacente e cateto oposto, tá? A gente vai falar mais tarde sobre isso e fácil, tranquilaço, importantíssimo. Então, na próxima aula, vamos falar sobre trigonometria, tá? Um abração, hein?